Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então o nosso estudo, a nossa reflexão, a nossa leitura bíblica aqui no capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Vem comigo. Foi assim que nós demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como o Senhor me ordenou. E durante muitos anos nós andamos em redor dos montes de Seir, então o Senhor falou comigo: já rodeaste bastante essa montanha, dirijam-se agora para o norte. Ordena ao povo: vocês estão passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, e de modo algum deveis ter, e de modo que vocês devem ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território. Portanto, foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Se ele deu, está dado, queridos, ele não tira de jeito nenhum. Comprareis deles o alimento para comer, água para beber, e o preço da prata pagareis a eles. Porque o Eterno teu Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por esse imenso deserto. Eis que durante 40 anos o Senhor teu Deus tem estado com vocês e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos e os filhos de Esaú que habitam em Seir. Passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elate, Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoques à guerra, porque não vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente os emins habitavam nessas terras, eram fortes e numerosos. Eram fortes e numerosos, homens altos, como gigantes enaquins. Assim como os enaquins, os emis também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamavam-os de emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que o Senhor lhe deu. Agora levantai o vosso acampamento e atravessai o vale de Zered. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zerote. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, o período no qual ocorreu que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir o exército na guerra. A mão do Senhor estava contra eles, e eliminando-os do acampamento, até a sua completa destruição, quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados no meio do povo pela morte. O Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe para a região de Ar e te aproximas da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos gigantes, dos refaíns, que ali habitaram. Na antiguidade, os amonitas chamavam de zunzumins. Haviam muitos deles e eram altos, fortes, como os enaquins. O Senhor extinguiu os zanzumins, os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou com os horreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. E semelhante fato aconteceu aos aveus que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os caftoritas, vindos de Gaftor e a ilha de Creta, lá na ilha de Creta,
os aniquilaram e passaram a morar nas cidades deles. Vamos, levantem o vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas tuas mãos o amorreu, Seom, o rei de Hesbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje começa a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Sion, rei de Hesbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra, seguiremos somente pela estrada principal, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderá por preço em prata tanto a comida que comemos como toda a água que bebemos. Tão somente nos permita passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas, que moraram na região de Ar, assim chegaremos ao Jordão e, atravessando, adentraremos a terra que o Senhor nosso Deus nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de Hesbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o Senhor Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom juntamente com toda a terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor nosso Deus não entregou e nós o derrotamos a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época nos apossamos de todas as suas cidades e aniquilamos por completo como anátema, matando homens, mulheres e crianças sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade, tudo como despojo de guerra, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós. Nosso Deus entregou todas elas a nós. Somente da terra dos Amonitas não te aproximasse, isso é, de toda a área do vale de Jaboque e das cidades da região montanhosa e de tudo que o Senhor nos tinha proibido. Queridos, eu falei no primeiro capítulo e aqui no segundo eu falo de novo. A cena desse livro é muito linda, o cenário desse livro é lindo. Deus é um pai amoroso, zeloso, que está sentado bem próximo da entrada da Terra Prometida, com todos os seus filhinhos sentados em sua volta. E ele está trazendo à memória de cada um deles todas as lembranças de toda a caminhada de 40 anos pelo deserto. E ele vai explicando para eles o funcionamento do mundo espiritual, usando o passado e toda a história dos antepassados para ensinar e instruir pedagogicamente as suas queridas crianças, com o único objetivo de torná-los adultos e espiritualmente maduros. Aqui nesse capítulo, Deus mostra para o seu povo que Ele ainda está oferecendo a oportunidade de arrependimento para todos os terríveis pecadores que faziam parte da promessa que foi feita a Abraão. Aqui no versículo 1, até o versículo 8, a gente vai ver que Deus cuida até daqueles que não se importam com Ele. Ele vai ordenando, né, que os edomitas sejam tratados com o devido respeito, porque eles são parentes dos israelitas.
que são descendentes de Esaú, né, filho de Isaac. E olha só, Deus proíbe os israelitas de guerrear contra eles. E ainda obriga eles a pagar a comida e a água que eles consumirem no território deles, né? A partir aqui do versículo 9 até o versículo 16, nós vamos ver que mesmo quando alguém é muito ingrato, Deus não pega de volta um presente que ele deu. Ele jamais vai pegar de volta o presente que ele mesmo deu. Isso mostra para nós, né, muito claro aqui. Ele explica a parentela com os moabitas, que são filhos de Ló, sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Essa nação era o fruto do incesto. Ainda assim, Deus manda que eles também fossem poupados, porque eles viviam num território dado por Deus. E a partir aqui do versículo 17 até o 23, Deus vai explicar a parentela dos amonitas, né, que são os filhos de Ló com a filha mais nova. E Deus lutou a guerra entre os unzumitas, os amonitas, para dar vitória para os filhos de Ló, destruindo os bárbaros, conquistando as terras para os amonitas, né? E é por isso, queridos, que os israelitas poderiam passar perto deles, mas era proibido arrumarem briga com eles. E a partir aqui do versículo 24 até o 37, até o último versículo, Deus ordena que Israel domine o rei, o rei Seom de Esbom, e termine com a terra deles. E termine tomando a terra deles, né? Essas terras iam ser vencidas pelo próprio Deus. Essas guerras, né? E ele entregou toda essa gente e as suas terras nas mãos do seu povo. O povo andou 40 anos no deserto, 38 anos eles andaram em círculo. E agora eles estão bem na frente, bem diante da terra prometida. Com Deus, na figura de Moisés, né? Relembrando todo o cuidado e todas as orientações que havia dado para esse povo. Deus quer que os cristãos relembrem o que Ele fez, confiem nele para que o reino do céu avance sobre a terra. E relembrar o passado tem que estimular nós cristãos a permanecer firmes na fé. Porque o passado revela o cuidado de Deus em todas as situações, além de nos ensinar a viver sempre vigilantes, né? Evitando repetir os erros que os israelitas fizeram. Infelizmente, muitos, inclusive crentes, né, passam a vida caminhando em círculo. Eles recusam seguir as instruções de Deus e eles morrem sem entrar na terra prometida. É muito triste, queridos, mas a gente vê muita gente assim. Eu confesso, queridos, que andei em círculo por muito tempo, por não conhecer as Escrituras. E muitas vezes por desobedecer, por não querer andar no caminho de Deus como Ele ordena. E hoje sou muito feliz por poder andar nesse caminho tão maravilhoso, aonde toda vez que eu erro, eu me arrependo e Ele me recebe de braços abertos. Deus não quer que os seus filhos se machuquem, mas Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça e que a gente confie completamente nele. A caminhada do Egito até a Terra Prometida era de no máximo 2 anos. Só que a dureza do coração daquele povo foi afastando as bênçãos de Deus e atraindo maldição por todo lugar onde eles passavam. E dessa forma esticando a caminhada para 38 anos a mais.
Eu queria parar para pensar um pouquinho com vocês. Há quanto tempo nós estamos andando em círculo? Será que nós já não deveríamos ter chegado? Pensa nisso, queridos. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.